Hoje estamos mais uma vez aqui com Bate Claquete, um episódio mais que especial porque vai ser com um amigo radialista, social media, apresentador de comerciais publicitários, apresentador de TV. Cara, eu vou descobrir mais durante o papo, mas é muita coisa. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Danilo Quixaba. Olá, Betinho, tudo bom? Pareceu até que a gente, tô apresentando assim, falando. Curtiu, cara? Sou eu? Não é possível. Devia ser meu agente. Pra defender tanto assim meu trabalho. Obrigado, Betinho. Fiquei muito feliz com o teu convite. E eu quero falar logo no começo, porque quem tá vendo teu conteúdo gosta de você e conhece seu trabalho. Então, o Betinho, a gente trabalhou diversas vezes profissionalmente, mas eu tinha uma referência do Betinho maior porque quando eu era criança e ia fazer comunicação, eu perguntava para os meus pais das referências que eles tinham, de quais jornalistas que eles gostavam, do que eles já conheciam de comunicação. E o meu pai falava muito do teu pai. Sim. Falava o seguinte: olha, foi o melhor jornalista que eu vi em atuação, que eu nasci na cidade de Imperatriz, não tenho nenhum vínculo com Imperatriz, trabalhei lá algumas vezes, mas não convivo com a cidade. Meus pais conviveram, se conheceram lá e me tiveram lá, eu nasci lá. E aí ele fala, da minha terra, o melhor jornalista foi o pai do Betinho. Então, eu acho que esse legado desse teu trabalho aqui é também a continuidade da competência profissional do teu pai, da possibilidade de registrar, porque naquela época não tinha como, né? As Sim. fitas velhas da Mirante não tem como resgatar para mostrar o talento que teu pai tinha como âncora, como apresentador de televisão. Não tive a oportunidade de conferir o teu material, mas eu confio Sim. no gosto do meu pai, e ele me falava muito do seu pai Wilson Alisson. Então, acho que essa tua forma de se comunicar, é lógico que você se notabilizou como profissional de bastidor e um empresário da área, mas eu acho que esse gosto por falar, por apresentar, deve ter vindo com certeza dessa genética privilegiada que tu teve. Então, eu tô vindo aqui também em nome das boas referências de comunicação que a minha família deu, e com certeza a gente tá fazendo aqui um encontro geracional, não é isso? Rapaz, a responsabilidade de conduzir bem esse podcast aumentou muito agora. Conversa. Fui gabaritado aqui e referenciado de acordo com o Wilson Alisson. Olha o peso disso aqui. Não é, cara? E assim, pra Imperatriz, a região tocantina ali, que é um polo tão independente, é tão diferente, cara, é um universo diferente, e o povo não se gosta. A minha comunicação mesmo não atinge lá, porque acho que a maioria das vezes o povo de Imperatriz não sabe que eu sou de lá. Então eles têm uma resistência com tudo que é daqui de São Luís. É inegável isso, a diferença cultural. Então, para um cara ser avalizado, né, lembrado por aquela população lá, é algo interessantíssimo. E lá, eles na comunicação principalmente, as tendências começam lá, vão à frente lá, esses programas policiais. Chega rápido, cara. Eu não sei o que acontece com a Imperatriz, que até música, né? Chega muito rápido. Música chega primeiro lá e tal. Acho que são pessoas que são mais conectadas com a realidade dos outros estados, né? Porque Tocantins, Pará, né? Vários lugares. É um fluxo muito grande, pessoas de vários estados, então lá eles têm uma civilização mais cosmopolita. Sim. Mais ou menos, né? Para não falar em trocamento, cosmopolita. Quando a gente fala em trocamento é porque ela é passagem para vários estados diferentes e linha de distribuição também de logística, né? E comercialmente lá, muitas empresas têm representatividade lá que nem tem aqui, né? E uma galera que chegou lá implantando um monte de coisas que aqui em São Luís a gente teve um processo de colonização mais lento, vagaroso. É uma ilha, né? Se diz, né? Meu irmão, vou fazer a tua apresentação formal aqui, que provavelmente a turma de Imperatriz, que eu sei que já está acompanhando o podcast, vai poder conhecer um pouco de você, entender que você é imperatrizense, mas está morando na ilha, assim como eu há alguns anos, né? Eu já estou aqui quase 20 anos, cara. Passa rápido, passa muito rápido. Mas vamos lá, esse aqui é o Danilo Quixaba, jornalista, graduado. Não valeu nada esse diploma, mano. Eu formei jornalista. Assim, porque... Calma, deixa eu apresentar. Desculpa. Calma. Foi mal. Jornalista. Mas tem que dizer jornalismo, curso de jornalismo e... Jornalista com diploma, eu vou apresentar assim. Grande coisa. Animador, apresentador, locutor, gestor de comunicação, atua em todos os meios tradicionais, rádio, TV, redes sociais, projetos da área de publicidade, além de histórias de vidas hilárias. Isso aí a gente vai aprofundar um pouco nesse podcast. Eu acredito que você tem muita história para contar.
Sonhos infantis na área da mídia, experiência com times de futebol, campanha política e títulos de capitalização. Experiência profissional relevante, programas e reportagens na Mirante AM, furos para o G1 Maranhão e Globo Esporte, propagandas do governo do estado do Maranhão, Potiguar, programas de TV na TV Guará. O teu programa na TV Guará, qual é o nome? Desculpa. Eu já tive 3 lá, mas o atual é o O de Casa. O de Casa. Isso. Tem experiência em rádio desde criança, locutores antigos e convivência divertida? No caso, que eu aprendi com a velha guarda, né? Então, eu tenho boas histórias com companheiros que não estão mais entre nós e a minha referência foi diferente. Porque essa galera de hoje, Betinho, isso é bom porque profissionalizou muito, mas, por outro lado, a gente perdeu o viés romântico, né? De uma galera Sim. que fazia a manivela, que fazia manual. Então, eu aprendi com esse povo todos os costumes bons e ruins também, né? Todas as manias Ou seja, entrou na rádio quando dispensáveis. não tinha nem computador. Não, já tinha. Eu entrei quando já tinha. Mas eu convivi com todas as pessoas que viveram a fase analógica. Isso torna praticamente igual o processo. Atualmente está na Massa FM e tem um programa de músicas antigas na Rádio Universidade FM. Isso, inacreditavelmente. Eu não sei como eles aceitaram, mas a rádio da UFMA permitiu que isso acontecesse. Eu sou muito grato. E Danilo, aqui você fala que começou desde criança na rádio. Então a rádio foi teu primeiro amor na comunicação. Foi de certa forma. Apesar de que a minha geração já nasceu com a superexposição e também já foi a primeira geração que teve um acesso à informática básica desde a educação e também, né, nas residências. Sempre foi de luxo, mas o brasileiro, ele com certo esforço, a classe média pobre já tinha acesso a um PCzinho, né? Sim. Mesmo que se fosse do Silvio Santos, mas já Parcelado tinha. em 36 vezes. Com certeza. O meu primeiro foi assim. Foi assim. Mas o teu foi o Macintosh de 85. Baition. Foi? Foi 36 vezes. Maneiro. Foi suado. Pagou com cheque? Foi com cheque, cara. Tá vendo? Foi com cheque. Mas enfim. Emprestado ainda. Sem fundo. Mano. Emprestado ainda. Eu tinha que honrar ali todo mês. Imagino. Então, assim, eu comecei com 9 anos na Rádio Educadora. E iam me dar um programa infantil, né? Acho que fiz o programa infantil e tal. Depois fui participando do Rádio Mirante AM, fui pingando de rádio em rádio, participando, enchendo o saco, como ouvinte, até que me deram um programa de rádio e eu comecei a descobrir a partir daquilo. Profissionalmente mesmo, para ganhar algum cascalho, mesmo que fosse uma miséria, mas eu ganhei com 16 anos de idade. Sim. Mas aí foi a história, não é de mão beijada que você ganha. Com 16 anos... Eu já pensando que, desculpa, pensando já com a cabeça do direito, você começou a trabalhar na rádio com 16 anos? Foi. Profissionalmente. Um operador de áudio. E meu horário é de madrugada. Olha que coisa. Já poderia até dar pepino, né? Na verdade, o Rômulo Barbosa, à época, pediu pra me expulsar da Mirante por causa disso. Por causa de Porque, menor, lógico, né? Um guri de 9 anos falando numa rádio. Loucura, né? Mas eu ainda fiquei anos nessa história. Aí fui Sério? crescendo e aí quando eu já era adolescente, eu já passei a ganhar um cascalhozinho. Mas aí ninguém ia me dar pra eu falar, né? Pra ouvir minha voz. Não. Eu virei operador de áudio pra poder seguir todas as escalas. Reportagem, locução, horários ruins, horários melhores. Também? Foi mesmo, Betinho? A primeira profissão foi operador de áudio dentro da Mirante de Imperatriz. E como é que foi pra ganhar dinheiro? Me conta, que até agora eu não consegui nesse caminho. Eu tive que sair da Mirante. Ou tu vira dono da Mirante, ou então você continua liso. Não, eu tive que sair da Mirante na época também, porque eu era muito novo. Mas você era operador da AM ou da FM? Eu era da FM. Por isso que a gente tem uma formação cultural completamente diferente. Por isso que eu cito aí os velhos. Porque eu aprendi de AM. com a galerosa das antigas. Sim. Com os cheios de manias, com os malucos, que tem um universo musical diferente, que hoje faz muito parte do meu cotidiano e da minha personalidade. Então por isso que difere. Porque essa galera do FM, ainda mais nos anos 80, 90, Sim. foi a galera do poperô, do freestyle, a galera do, né? A minha galera não, do Vando, do Nelson Gonçalves, do Reginaldo Rossi, dessa... Mas também coisas faz aí. parte da minha história, viu? Até porque o estúdio da Mirante... Mas no lazer, não no trabalho. Ah, claro, no lazer. Mas o estúdio da Mirante, lá em Imperatriz, né? Sim. O estúdio FM era aqui, no corredor, o AM era na frente. Então a gente Imagina. ficava transitando e, tipo, entrava aqui a música, a gente ia pro outro pra ficar batendo papo. E vice-versa. E trabalhar ninguém, né? Não, todo mundo trabalhava seriamente. Ninguém pegava ouvinte. Ouvinte não, ouvinte nem ia na rádio. Era a época que a gente fazia edição de comerciais no rolo, velho. Como é que é? No Akai, né? No Akai. No rolo. No Akai. Eu tava no estilete. Eu trabalhei a tecnologia mais...
Lógico, eu trabalhei com vinil em rádio, trabalhei com cassete, mas assim, já das MD foi que eu trabalhei, aquele MDzinho que até editava, né? Sim, você pegava o ponto, o ponto final, o ponto tal. MD eu cheguei a trabalhar. Cara, a gente tá falando isso Sou aqui. inútil nesse. A galera que não é de rádio, que tá ouvindo, tá completamente perdida. Desculpa. Falando tecnicamente, você sabe. É mesmo, Betinho? Não, mas o povo sabe. Hoje, se tu for para analisar... David, sabe o que é MD? Pô, David, tu é velho também. Não, mas o MD... Hoje em dia, você sabe, Betinho, tudo tá voltando, cara. Essas coisas hoje estão caríssimas pra comprar no Mercado vinil, Livre. Tá caro. Não, vinil talvez seja a coqueluche, né? Seja o grande interesse das pessoas, porque é vintage, né? Essa cultura retrô e também pelo fato de ser um objeto colecionável. Mas esses equipamentos antigos que a gente tá falando, Akai, MD, isso tudo tá caríssimo hoje, super valorizado, porque são objetos lindos de decoração e também, para apaixonados, eles oferecem funcionalidades que os nossos aparelhos não têm. E aquele contato mesmo de ritual para ouvir música, né? Acho que está muito alto. Podcast é novidade, é revolução? Não, é a mesma coisa, não. Só colocar o vídeo. E o próprio formato do podcast é ano 90, cara. Eu lembro do Netscape. Sim. E do LimeWire, que é aquela internet velha que baixava, a gente ouvia o podcast. A própria Apple, quando lançou o iPod, tinha uma seção de podcasts que vinham nos iPhones antigos e tal. Tinha no áudio, né? Quando eu falo só não tinha vingado na época, a questão do vídeo, que é o videocast, mas por conta também da tecnologia, né? Hoje você consegue subir, fazer um streaming com vídeo facilmente. Na época, meu irmão, você subir uma banda de vídeo é impossível. A gente não tinha internet pra isso. Eu acho que o legal é que isso é uma teimosia e é uma pena que é uma frustração minha, porque o rádio não entendeu isso. Sim. Né? A internet entendeu bem que o que aproxima as pessoas é a história, é o contexto, é o talento, a criatividade, a linguagem. Mas as emissoras de rádio, a maioria, não compreenderam que o que aproxima o ser humano é o discurso. Sim. E não as firulas. Você acredita que a primeira pergunta que eu vou te fazer tem a ver com o que você falou agora? Olha, a gente combinou. Olha só o que eu ia te fazer de pergunta. Como você enxerga o futuro da rádio com todo o avanço tecnológico? Porque entre todas as formas de comunicação até hoje, a rádio permanece. Permanece, vai permanecer. Eu acho que o formato atual é equivocado, porque a música no rádio hoje, ela voltou para aquele esquema velho do jabá. Sim. Muitos artistas de sertanejo tocando exaustivamente, as pessoas se limitando a acordos comerciais e tal. Que o YouTube também virou meio isso, porque antigamente o YouTube... Eu acho que todas as plataformas viraram isso, né? Pois é, mas isso é um erro, porque, analisa, o que fez a indústria musical mudar? Foi o fato de que a população ditava primeiro que era sucesso, pra depois distribuir nas mídias tradicionais. Sim. Primeiro o maluco lá gravava, o Manel Gomes da vida, sei lá, aquela... Explodia na população primeiro pra depois... Isso, a banda mais bonita da cidade, aquelas coisas. Mas você lembra como é que era feita essa distribuição? Em qual aspecto? A gravadora? Pirataria. Ah, tá, isso aí. A primeira distribuição era pirataria. É verdade, que verdade. O próprio cantor chegava, mandava um pirateiro... Tipo o Bruno Marrone. Faz aí 10 mil cópias e distribui, vamos ver o que acontece. 2 casos foram crassos pra isso, né? O Tiririca, sim, que foi quando o Arnaldo Sacomani foi uma vez pra uma viagem pro Ceará e pegou uma fita pirata, ouviu Florentino e disse, cara, a gente tem que produzir isso. O Sacomani levou pro Rick Bonadil, a gente tem que produzir isso, é o maior fenômeno no Ceará hoje. Levou o cara pra Sony e virou essa coisa toda. Anos 90, né? Anos 90, né? Isso. 96 exatamente. Mas esse exemplo que a gente tá dando, diferencia porque as emissoras estão muito presas a fazer mais do mesmo, saca? A imaginar que o rádio ainda é aquilo do alôzinho, minha senhora, minha dona, da conversa do padre, eu vou tocar essa música pra você e tal. Pô, isso já foi, é over. O rádio é vivo, o rádio sabe... É espontâneo, é você transmitir a vida por meio do conteúdo e da programação, entende? Uhum. É você não segmentar a ponto de colocar muitas regras e dogmas, porque o podcast é isso. Xingar, colocar a realidade no e cru, contar as histórias sem pudor. E o rádio deveria ter entendido isso, compreendido para poder ser mais relevante. Ser verdadeiro. Porque hoje é uma preocupação institucional muito grande, medo de modos e tal. Mas eu até entendo porque a criação desses fenômenos às vezes foi danosa, perigosa e juridicamente insegura. E por isso essas grandes redes, as emissoras mais responsáveis, elas frearam um pouco a liberdade dos seus profissionais. Mas eu lamento bastante porque, como eu digo, o rádio que eu acredito é o que aproxima as pessoas, é o que liberta, é o que engaja, é o que
possibilita que você se sinta tocado por aquela comunicação. Porque de resto a música ambiente sabe, é serviço de elevador. Não te comove. É só algo útil. É só gastar energia com antena, torre e com gente. Se não fizer um conteúdo diferente, que aproxime de fato e que mude, revolucione, transgrida, vai ficar mais do mesmo. Mas jamais morrerá. Enquanto deficientes visuais, pessoas solitárias e gente pobre existir, o rádio sempre vai ser um veículo super útil e importante. Quando eu te faço essa pergunta é porque já tiveram tantas revoluções na tecnologia e algumas de fato foram morrendo ao longo do tempo e o rádio, né, ele permanece, ele assim, eu já vi algumas, não sei se você sabe, mas eu já vi algumas transformações nos Estados Unidos, eu acho que a gente até comentou sobre isso já uma vez, que para poder reduzir custos, algumas rádios americanas, elas começaram a fazer transmissão de um estúdio local para estados diferentes. E aí eles transformam isso numa rádio... Satélite, né? Satélite. Tipo o Howard Stern fez, né? Pra quem não conhece, o Howard Stern foi o maior... Quando o Pânico aqui começou a ser novidade, o Howard Stern fazia isso em 80, entendeu? Tem até um filme, O Rei da Baixaria, quem quiser ver, do Howard Stern, que é o seguinte. Mas o Howard foi diferente. Porque o Howard, ele foi sacaneado pela CBS e montou o próprio sistema de rádio dele para vender o conteúdo dele para as emissoras de rádio transmitirem. Mas naquele esquema, ele bolou algo que muitas emissoras fizeram com sucesso aqui no Brasil, que foi a rede de rádio via satélite, né? Sim. Que aí barateava, só mete a antena lá, mete o sinal e acabou, tu não precisa de mais nada. Pois é, mas como é que o Jabá funciona bem dessa maneira, no caso dele? Tá falando do Howard ou das redes? No caso dele? É porque assim, eu tenho amigos, inclusive em Imperatriz, Arildo Carvalho, tu conhece? Gente boa, grande locutor, vozeirão. Arildo, ele já tá com um projeto de uma rádio digital há muitos anos. E está funcionando, permanece. E é um cara que tem uma rádio em casa, digital, ele conseguiu um público para ele. Financeiramente eu não sei como isso funciona, mas existe um nicho que ouve essa rádio dele. Porque o cara é bom, né? Mas aí não é o sistema, a forma de transmissão. É o cara, como ele, conduz, né? É ele. É o canal que ele utiliza para que as pessoas tenham acesso. E aí vem a próxima pergunta. Se você consegue criar uma estação de rádio em casa, qual é o diferencial de uma grande estação? A estrutura e o alcance, né? Porque você... Mas aí o cara que tá dentro de casa, ele consegue transmitir pela internet. Mas entende, Betinho? Mas tem uma diferença crassa. Por quê? Porque tudo é como você faz, como você entrega. O business, o comercial. É que nem você dizer, a fotografia acaba quando você põe uma câmera do iPhone 13 na mão de um sujeito. Não! Vai ter sempre o profissional que tem uma acessibilidade, o conhecimento técnico, um cenário, tudo que vai fazer útil aquele profissional que entende, né, da ciência audiovisual. Então ouvir isso, já vou fazer o link. É claro, porque não adianta qualquer louco, maluco pegar o microfone, mas isso acontece até em emissora profissional. O cara faz o blog e começa a fazer esquema político, acha que é radialista e começa a falar, boa tarde, boa noite, e achar que vai dar certo, não. Tem toda uma manha para fazer o negócio. Então, eu acho que não é essa história de fazer uma rádio em cada fundo de quintal que vai fazer com que o rádio descentralize, porque o conteúdo qualificado, apurado, a produção, né, ela vai sobressair. É o que você entrega, é o conteúdo, não tem jeito. Agora, um bom conteúdo com método de distribuição eficiente faz com que os fenômenos aconteçam. Sim. E que as empresas se interessem em se associar àquela marca. Isso aí, esse esquema não vai mudar. Eu só lamento que este conteúdo não seja, aí que tá, que ele não pule o normal, Sim. que ele não faça a diferença, que ele não extrapole, porque há muitos anos a gente não tem fenômenos diferenciados na comunicação brasileira. Rádio, televisão, internet tem de sobra, mas na mídia tradicional tudo muito Quem você normal. Considera fenômeno da comunicação? Aqui no Maranhão? Não, no Brasil. Eu vou falar os que eu gosto. Pronto, eu vou te perguntar, quais são suas referências da comunicação? Cara, eu tenho que começar pelos locais, porque foram os que me deram oportunidade, que Sim. eu preciso ser justo. E depois vai abrangendo. Os que eu gosto, primeiro os que eu conheci, né? Sim. No Rádio Maranhense, eu tive a ajuda de muita gente, uma dúzia. Mas eu tenho que citar aqui o Marcial Lima, que foi uma grande referência, é um político hoje, mas radialista por essência. O Robson Júnior, que me deu várias oportunidades, inclusive me deu meu primeiro programa de rádio na Rádio Educadora com 9 anos de idade. Eu tenho que citar o Zé Santos, que veio 70 anos de idade, me ensinou tudo que é sacanagem, mas também me ensinou muitas posturas corretas. J. Kerley, presidente do Sindicato dos Radialistas, também me deu uma super força. E vai ter um bocado. Carlito Internacional, que me ensinou a operar uma mesa de áudio de rádio.
E ia tomar um café, ia resolver um problema, ia visitar a ex-mulher e me deixava lá na mesa, lá, eu desenrolando com aquele monte de botão virando bicho e aprendendo a ser profissional. Eu tenho que agradecer a essas pessoas. Devem ter Geraldo Castro, que foi a primeira voz que eu ouvi no rádio. Sim. Né? E aquele universo caótico dele, falando palavrão, xingando, peidando, colocando político no ar, tocando macumba e tal. Eu via isso, eu digo, cara, como é que o maluco tem liberdade pra fazer isso? E transgressor, que não tem hoje no rádio, é isso que eu tô te falando. O rádio muito evoluiu modelado, né? tanto que criou pudores. A sociedade toda tá assim. Mas é isso que eu tô te falando, não é medo dessa revolução, assim, eu posso ser cancelado inclusive só de falar nisso, mas da revolução da sociedade mimimi. A gente tá falando de conteúdo, a gente não tá falando de ideologia política, a gente tá falando de ciência de comunicação. É claro pra deixar entendeu o rumo claro, que eu levei, né? Com certeza. E faz super sentido, porque se você imaginar o que deu politicamente certo... correto. Não, eu acho até que é um cerceamento de liberdade criativa e de ousar em formatos. Isso não se limita apenas à abordagem, se limita a possibilidades. Sim. A possibilidades. Porque esse patrulhamento... E eu sou muito a favor de 98% das bases intrínsecas do politicamente correto. Por quê? Porque eu acho que o respeito ao ser humano, a prudência, o cuidado, o equilíbrio, eles são fundamentais para você fazer um trabalho em um ambiente mais harmônico. Você imagina se Hollywood fosse como era nos anos 70? Aquela sacanagem, aquela confusão, coisa, aquela loucura, né? Os abusos que aconteciam, o que a pessoa tinha que fazer para chegar no topo. Não! Tinha que mudar essa história realmente e os critérios serem mais profissionalizados. Acho isso fundamental, mas... Em termos de liberdade criativa, essa insegurança jurídica e esse medo de sujar as mãos fez com que a gente colocasse limites e que a gente aceitasse a mediocridade. Sim. A gente passou a aceitar a mediocridade. Entender que o medíocre é o normal. Isso te limita na rádio? Total, eu tô amarrado aqui com o pé e a mão, a boca, de todo jeito. Porque não adianta você querer fazer o que você quer. Olha, aqui você pode falar qualquer coisa. Eu posso, mas vão ver e vão me sacanear depois. Mas ninguém tá vendo. O que eu te digo é o seguinte, é muito bonito você agir, fazer do jeito que você quer. Sim. Mas ninguém vai te pagar pra fazer o que você quer. Você tem que fazer o que o mercado quer. Pra você convencer... Que é a força da marca de quem patrocina qualquer coisa. Pra você convencer que o que você gosta de fazer é o que o povo quer que você faça e o que os patrocinadores querem que você seja, isso aí é o calvário da profissão. É você se provar que do seu jeito funciona. Isso aí demora muito. Primeiro você tem que fazer o básico, padrão, pra depois você... quebrar de asa, vamos dizer assim. Pronto. Você citou um cara assim, não que eu defenda, mas que eu entendo que também ele passa por isso. Mas a gente viu durante todo, e claro, sem viés político, né? Acaba tendo viés político quando eu cito ele porque ele defendeu muito o presidente anterior. Mas o Siqueira, como comunicador, ele é polêmico, ele batia de frente, ele falava muita besteira e ele foi de fato perdendo marcas. Ele foi perdendo alguns apoiadores. Eu não gosto do Siqueira. Eu acho o melhor ganho do Siqueira, que foi o Siqueira merece um capítulo especial na comunicação brasileira, porque ele foi o último fenômeno de fato nacional. Mas perdeu fôlego porque é ruim. Que era regional. Porque é over. Não, é isso que eu tô te falando. Ele conseguiu um feito extraordinário que foi tirar o conteúdo de um não centro para todos os centros. Fazer um programa no meio de Manaus, com uma estrutura bizarra, que não é tão boa, que não tem tanta qualidade, e centralizar o conteúdo de um local improvável. Fazer de Manaus gerar para o Brasil inteiro. O problema é o conteúdo ruim, de péssimo gosto. Eu acho que ele misturou humor com política, né? Não, eu acho que é over. Se ele pudesse fazer, assim, Betinho, o jornalismo policial tem tanta gente boa, cara, na história do país, olha. Por mais que seja meio perturbador assistir, mas o Datena é um comunicador quase perfeito. Ele é incrível fazendo o que ele faz. Ele bate, ele esculhamba, ele xinga, mas ele reduz, ele ameniza, ele tenta conciliar. Ele é o cara quase perfeito para esse tipo de trabalho. E tem um cara que pouca gente conhece, que é o Luiz Carlos Alborguete. Não sei se tu lembra, fez programas de televisão nos anos 90, mas era muito pesado, era muito louco, mas era autêntico. É o que eu não vejo no Siqueira. Eu acho que o Siqueira força muito pra chocar e isso o derruba, o sabota. Se ele tivesse uma dose um pouco mais prudente pra abordar os conteúdos, porque assim, Betinho, desgraça, coisas ruins da humanidade, elas devem ser tratadas com o mínimo de respeito. Sim. Ele deve, se ele quer levar pro lado político, ele coloca na política
o teor do seu comentário da crítica. Agora, em cima da desgraça dos outros, não é legal. Não funciona, é over. E é agressivo, entendeu? Então, assim, se você quer fazer graça em cima do que não é engraçado, você tem que procurar subterfúgios mais responsáveis pra não se sabotar. E foi o que aconteceu com ele. Então, ele achava que podia falar tudo de qualquer jeito, e aquilo que o promoveu, que era o referente, o diferente, acabou sabotando. Sim. Então, assim, ó, o Ratinho, por exemplo. Vê o que o Ratinho é hoje do que ele era em 96, 97, quando ele explodiu. Hoje eu trabalho na rádio que ele é o dono, né? Na massa. Inclusive, tive uma chance de ser elogiado por ele em 2 oportunidades, que eu sou muito grato. E o Ratinho foi muito legal, foi muito generoso. Mas, assim, tendo exemplo como ele começou e tendo exemplo de como ele é hoje, você vê a mudança do que foi a sociedade, do que é a sociedade hoje. Você acha que ele tá se limitando em ser quem ele é? Não, eu acho que ele foi inteligente em entender o momento do mercado. Sim. Pra continuar deixando o trabalho dele viável e pra ele não ser preso, pra ele não ir pra jaula. O Siqueira é um bom caso da distribuição do conteúdo, mas do conteúdo equivocado. Não dá pra ganhar no grito, Betinho. Uma hora ou outra a casa cai. E Danilo, a gente tá vendo toda essa interferência. E assim, claro que você pode, qualquer pergunta que eu fizer, você pode se omitir a querer dar a tua opinião. Até porque eu não sei até onde a gente Pergunta, pode doutor. ir. Claro que pode. Com isso que aqui na mesa, como é que não pode? A gente vai se soltando rápido. Cara, Só eu, viu, que ele não tá bebendo nada. água. Bebendo nadinho. É Ah, que isso? bom, que sobra mais. Que é água, eu acho, não sei. Danilo, quando a gente comenta sobre Siqueira, sobre Ratinho, que eles estão sendo polidos, né? E tendo sua criatividade polida por conta de não só a geração, os cancelamentos, enfim, toda essa castração jurídica, como você colocou, Sim. também que existe, entrando um pouquinho na política. Quando você vê um sistema inteiro de comunicação, como a Rádio Jovem Pan. Sim. Foi um assassinato. Foi uma coisa Calma. tremenda. E é uma pena, porque... Deixa eu terminar a pergunta. Adoro a Jovem Pan. Calma, Desculpa rapaz. aí, pô. É podcast, pô. Quando você vê a Jovem Pan mudando toda a sua programação, que a gente sabia como era, que era música, blá, 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 mudando toda a sua programação por um interesse, claro, financeiro, mas ela muda completamente tudo que ela era e que ela construiu durante anos para entrar no viés político. Assim, é tipo você pegar a MTV e a MTV falar assim, não, agora eu só vou defender o Donald Trump nos Estados Unidos. Uhum. Essa quebra de paradigma, porque assim, eles construíram a reputação deles nesse segmento, né, de videoclipes, de música, de cantores e tal, porque é um negócio gigantesco isso. E eles quebram e, não, vamos falar do presidente, vamos defender o presidente e tudo bem. Betinho, eu quero primeiro Como radialista, ratificar tá? que, assim, a Jovem Pan, pra mim, é um símbolo muito especial de profissionalismo em comunicação, porque é uma rede de rádio que possibilitou que muitos conteúdos diferentes, ousados e especiais fossem distribuídos para rincões do país que não tinham acesso àquela qualidade de música pop e muito menos àquela qualidade de conteúdo de entretenimento, né? Sim. E em nome do Emílio Surita, que para mim é uma referência principal de comunicação em todos os aspectos, conheci o Emílio, né? E a gente troca e-mails assim regularmente. Faz muito tempo que eu não mando nenhum e-mail pra ele, mas a gente conversa quase sempre. O Emílio é muito lacônico, muito excêntrico, mas ele responde. Eu acho isso legal, porque um moleque de São Luís, Olha que aí. não tem importância nenhuma, e um cara parar a vida dele pra me responder, pô, eu fico muito honrado. E aí ele sempre foi uma referência em rádio, pra mim, em vários aspectos, porque ele foi muitos anos diretor de programação geral da Jovem Pan. Sim. Ele foi um dos caras que revolucionou esse modelo de mercado de programas. Enfim, é um grande profissional. Mas, se você me perguntou de direcionamento político da Jovem Pan, eu acho que é o seguinte. Tá resumido em algo muito básico. A hegemonia da esquerda sempre foi... É da centro-esquerda, não da esquerda mais contundente. Da centro-esquerda, do centro do poder, sempre foi hegemônico na comunicação brasileira, né? Sim. Exceto na época da ditadura, lógico, por não haver essa possibilidade. Então a Jovem Pan viu este filão de mercado e fez uma aposta alta. Só que essa aposta foi perdida por 1%. Se tivesse dado certo, meu irmão, a Jovem Pan ia continuar estourando em faturamento, ia dar tudo certo. Sim. Mas por 1% da polarização política do Brasil, não deu certo. Não, mas a pergunta é a seguinte. A mudança drástica, né? Se você tem uma reputação que foi construída há anos e mudar
Assim. Mas o que eu tô te falando, a motivação foi financeira. Foi uma sobrevivência de mercado. Só que o que deu errado foi este 1%. Entendi. Porque se tivesse dado certo, meu irmão, ia ser o veículo do país. Eles fizeram essa aposta alta. E por essa aposta ser tão alta, por isso valer tanto, por isso ser a salvação da marca, que eles entregaram daquela maneira intensa e que hoje trouxe todos esses desdobramentos de cancelamento, de processos, de afugentamento de profissionais. Então foi por 1%, cara, que eles erraram a mão. Assim, o jogo valeu tudo, só que deu errado por muito pouco. E tá doendo até agora. Mas eu acho uma marca que foi desperdiçada de uma forma, não vou dizer irresponsável, porque eles sabem o que eles fazem. Eles perderam muito a reputação dele depois? Nossa, 90%. 90%? Porque imagina, Betinho, a população, o povo mesmo, ele não tem a noção real do que é a diferença política. Na vida, no cotidiano, as pessoas brigam assim. A elite, a classe média e tal. Mas torcedores. O real mesmo, o chão da fábrica, não tá nem aí pra essa confusão. Não tá nem se importando com isso. E se não fosse obrigatório votar, nem ia votar. Então, sabe, o cara que tava ouvindo a musiquinha, tava ouvindo o pop, que tava rindo das bobagens que eram ditas na rádio, não tava se importando muito com essa briga, com essa confusão maluca aí que o Brasil se tornou, sabe? A situação é tão chata quanto a realidade do povo brasileiro. A realidade é horrível, é insuportável. Então você transferir isso pro mundo lúdico, você tá transferindo toda a sujeira, toda a contaminação que era do mundo colorido, do conto de fadas. Sim. Imagina se toda a música se voltasse para essa briga ideológica. Não ia ser chato? A vida não ia ficar mais cinza? Então acho que o que aconteceu com a Jovem Pan foi isso. Eles transformaram um produto lúdico com aposta alta de um ganho financeiro e acabou dando errado. Pelo menos nesse round. Né? Se eles sobreviverem até o próximo e estiverem na vez, talvez dê certo e tenha uma revolução. Mas assim, foi de fato um desperdício, foi uma curva muito brusca que né, gerou esse resultado que gerou. Mas a marca é forte, eu acho que eles têm possibilidade sim de sobreviverem, de continuarem tocando o legado do que já foram. Sim. Opinião dada, vamos para as perguntas mais tranquilas aqui. Cara, eu sempre vejo que tu utiliza uma ferramenta muito forte. E essa ferramenta ela é forte tanto na vida pessoal, ela é forte pra caramba também na vida profissional, que é o humor. Você tem uma maneira de se comunicar, de transitar com palavras, de formar linhas de pensamento, sempre utilizando o humor, né? Quando você começou a trabalhar com rádio, com TV, enfim... Você chegou a criar um personagem, Danilo, para trabalhar com a comunicação. Quando fala gravando, é um Danilo, e na vida pessoal é outro Danilo, as pessoas mais íntimas que te conhecem. Ou você é isso, comunicador, extrovertido, na vida pessoal também? É meio confuso, é meio esquizofrênico o processo. Só de explicar porque que é meio esquizofrênico, O meu pai era tímido. Ah, eu também. Meu pai, na vida particular, ele não conversava, não era muito de bater papo, não, cara. Imagino. Só que quando você dava um microfone pra ele, era um personagem que era criado e ele se transformava e virava outra pessoa, assim. Mas você sabe que a comunicação ela é observação humana. E geralmente as pessoas muito extrovertidas, elas são chatas. Eu acho que o medo da maior parte dessas pessoas é não ficarem exibidos. Sim. Porque tu imagina, se uma pessoa de comunicação, de altíssima exposição, se ela se amar muito, se ela se gostar muito, se ela for muito... ela vai ser insuportável, ela vai ser picada pelo mosquito. Então, acho que essa introversão, ela é importante para que a extroversão aconteça em um processo mágico, vamos dizer assim, praticamente. Eu sou meio chato, meio tímido, meio expansivo, mas assim, durante muito tempo, quando eu fui fazer... Porque na Mirante não deixava eu me soltar. O meu diretor à época, que me deu muitas oportunidades a que eu sou muito grato, ele falava: Danilo, tu tem que largar de fazer isso, porque tem que ter foco no jornalismo, tu é um repórter, isso não é o teu lado, tu é sensível, doido pra sacanear, pra falar besteira, pra tocar música, pra fazer... Tanto que quando eu era repórter na Mirante, eu fui repórter de grandes coberturas. Assim, tudo que um rádio AM pode te possibilitar, né? Desde o jornalismo policial, a cobertura de visita presencial aqui em São Luís, de autoridades públicas que viriam e tal. E eu peguei do jornalismo comunitário e as matérias que me pediam pra fazer sérias, eu começava a sacanear. Como eu fui proibido de fazer isso na Mirante, eu fazia uma versão séria pra rádio e outra de sacanagem pra internet.
Isso me criou um problema, de uma confusão de linha editorial, mas me possibilitou ser o que eu gosto de ser profissionalmente. Não posso te dizer que eu sou uma pessoa tímida, retraída completamente na minha vida pessoal, mas eu sou um pouco mais mal-humorado e mais centrado, né, fora das câmeras do que no ar. No ar eu tento ser um pouco mais simpático. Então mas é um personagem. Não te diria que é um personagem, porque, de fato, a não ser quando me pedem, quando eu sou obrigado, eu dou opiniões que eu não acredito. Mas boa parte das vezes, ou na maioria das vezes, eu deixo escapar realmente o que eu penso. Então, não te diria que é um personagem, mas eu te diria que é um lado da minha personalidade que é mais realçado, que fica mais potencializado quando eu estou trabalhando. E é só naquele momento. Porque, imagina, se eu fosse ser como eu sou na comunicação, na minha vida real, eu seria insuportável, seria uma pessoa intragável, né? Igual muito falsa. Sim. É um equilíbrio, na verdade. Não dá pra ser 100% que você é. E até porque se você for virar o que você se apresenta, vai ser que nem o Jim Carrey lá. Você viu no filme lá, que ele fez o Andy Kaufman lá, que ele pirou na cabeça e ele não voltou até hoje. Sim. O Jim Carrey tá lá no inconsciente dele, ainda não voltou pro normal até hoje. E todos esses caras aí que tiveram vida curta, é porque não souberam diferenciar o artista e o lado pessoal. E aí essa confusão maluca na sua mente, você tem a noção que você pode fazer o que você quiser, pode falar o que você quiser na sua vida pessoal. E não, a gente é de carne e osso, tem mãe, tem pai, tem responsabilidade. E no fim das contas, meu velho, todo mundo vai pra mesma fila da loteria, todo mundo vai pro supermercado fazer sua comprinha. Então não adianta a gente achar que é melhor, que é maior do que os outros, que é essa ilusão que a comunicação nos dá. E a gente não pode querer achar que a gente é super, sendo que a gente é tão limitado quanto os outros. Então, já emendando nessa pergunta, você já falou que trabalhou com jornalismo, né? Trabalhou com a Mirante no período que você fazia matéria, aquelas matérias diárias? É aquela coisa pataquada mesmo. Aquela coisa, meio chato, buraco demais. Pra me livrar disso foi difícil pra danar. Até hoje falando de... O que vai ser um convidado nosso, se é Mirante liberado, eu tenho 2 convidados da minha... Não vai. Ele não libera ninguém. Cara, libera ninguém. Tu pode ligar pra Teresa Sarney agora, ele pode ligar ao vivo, ela não libera ninguém. Nem que mate. Giovanni e Douglas Pinto. Não libera. O Douglas deu uma entrevista que foi proibida e o Giovanni parece que brigaram com ele no último podcast que ele foi. Ele me falou. Foi, não proibiram. E olha que o cara trabalhava na Mirante, o cara que entrevistou ele. Mas é bobagem, Teresa Sarney. Qual é isso? O cara, ele não fala nada demais. O Giovanni é uma moça, rapaz. Não fala nada de mal pra ninguém, não fala mal de ninguém. Vai falar bem da empresa. Ele é louco. Ele vai chegar aqui e falar coisa pra se comprometer? Claro que não. Entendeu? O maluco foi do Jornal Nacional, ele não pode vir aqui no Betinho? Como é que não pode? Pede pra ela. Tereza, dona Tereza. Só ainda toma aquele remédio pra pressão, dona Tereza? Dona Tereza, se acalme. Libera o Giovanni pra ele falar de vinhos aqui no podcast do Betinho. Vai ser bom. Cozinha bem pra caramba. Isso ele entende, né? Não pode mais comer aqui. Gordo não pode aparecer na Mirante, tu sabe, né? Pois é, né? Eu acho que não vai dar certo ir pra lá um dia. Voltar pra lá, né? Buscar. Meu brother, a pergunta era exatamente essa, né? Se você... Agora que você já tem uma... Você tá com quantos anos, Danilo? Desculpa te perguntar. Vou fazer 27. 27. Daqui a umas 3 semanas. Você é novo pra caralho, cara. Você acha? Pô, cara, eu tô acabado, Eu tô com 41, velho. Mas você é galanzinho, Betinho. Eu tô com 41. Você sempre foi galanzinho. Aí, veja bem. Aos 27 anos, você já tem uma carreira gigantesca profissional dentro da comunicação. Você já criou uma persona, que é o Danilo Quixaba. É uma marca já. Tá. Todo mundo conhece, velho. Né? E aí, você, agora, nesse momento, ainda teria coragem de voltar pro jornalismo, aquela coisa mais formal e séria? Você tem pretensão de ir pra uma bancada um dia? Não, é assim, Betinho, eu sempre gostei dos meus formatos de comentar os assuntos de informação. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar a fazer jornalismo sério. Sim. Acho até uma hipocrisia o jornalismo sério. Sério? Porque aqui no Maranhão a gente não tem condição de botar um helicóptero na rua, de fazer uma investigação, de falar mal de ninguém. Se a gente falar mal de ninguém, o cara tá lá, pisa no calo de alguém. Não pode. Então pra quê? É uma hipocrisia danada. Eu não tenho o menor interesse em voltar. E lutei muito pra sair. Pra eu voltar... Você chegava a brigar com essas pautas? Não. Eu tentava driblar de uma forma conciliadora, né? Às vezes acontecia de alguma forma de... Por exemplo, tem alguma aí pra mostrar? Porque o povo não acredita. Quando eu já trabalhei nisso, eu penso que eu tô com fuleiragem, que eu só faço sacanagem. Tem alguma aí, Betinho, pra mostrar? Vem, David. Vê, uma matéria que é minha, tá aí, ó. Tá aí, vai mostrar que é minha, tem o meu nome escrito. Não, isso aí é bingo, pô. Isso é bingo. Fiz o Papai Cap, maior orgulho. Uma boa época, bom cachê. Não, isso aí é um programa de TV. Põe a matéria, pá. Tem coisa do G1, do Globo Esporte, que foi pra matéria nacional. É um bom currículo, ó, aqui, ó. Lê aí, Betinho, tá o meu nome aí, ó. Isso foi capa do G1 em 2015. Foi capa do G1, maluco. Capa do G1 no domingo do Enem.
Foi capa nacional do G1 aí, essa matéria que eu fiz aí do Enem. Matéria boba, besta, mas é o que eu fazia. Tá aí, tá escrito. A Joyce Mackey hoje, ela é da assessoria do Ministério Público, lá de São Paulo, né? E trabalhou na Rede TV e tá aí, esse pelo nome é o meu, bem aí, essa matéria. Tem outra matéria aí, doutor? Tem outra matéria, essa aqui, ó, do lado do Sampaio, quando invadiram o Sampaio, lembra que deu aquele rolo, a confusão? Foi eu que fiz a matéria, ó, tá aí. Eu não sei se é um print, mas embaixo tem lá o crédito da matéria, que essa matéria foi eu que fiz. Mas assim, Betinho, não tenho o menor interesse em voltar. Por que eu vou te explicar que eu não tenho interesse em voltar? Por causa disso, eu acho muito limitado. Mas, todos os meus programas têm... Aqui embaixo, ó, quer ver? Bota mais embaixo. Tá aí, ó. Tudo eu me melando. Catinga de fumaça. Essa matéria, inclusive, me rendeu uma briga que eu levei uma advertência, porque eu entrei numa invasão que nem a polícia tava entrando. Eu não sabia. Eu só fui lá entrando cabeludo, moleque, entrei, comecei a conversar com a galera lá. Aí o diretor brigou, disse, cara, mataram já um aí ontem, tu é maluco, a polícia não tá entrando aí, tu tá entrando. Eu digo, cara, eu vim na boa conversar com a galera, mas me advertiram, mas não recusaram o material. Baixa aí, que tem o meu nome ali embaixo. No finalzinho tem, olha aí, Betinho, sou muito eu. Bem. Rádio Mirante AM. Bom não, né? É só pra mostrar que já fiz. Na Record News também já fiz participações nacionais, acho que duas ou três. Mas o negócio é o seguinte, meus programas sempre têm informação. Eu acho que é super importante a gente dar no entretenimento um enfoque diferente para traduzir para públicos diferentes, para furar a bolha. Sim. Você traduzir assuntos que são de relevância, são de importância, faz parte da minha essência na comunicação. Mas voltar 100% para o jornalismo, não. Eu gosto de misturar os assuntos até para dar uma leveza, para conseguir desviar. Quando o material não estiver tão bom ou quando o assunto não for favorável, eu vou poder desviar e citar amenidades. Nesse caso, Danilo, tu gosta mais de ser ou comunicador ou você também escreve muito matérias? Você gosta de sentar para escrever e comunicar, para botar com a tua linguagem? Eu sei fazer, funciona? Mas eu acho que eu tô desacostumado. Eu acho que meu potencial tá na força de falar e talvez de conhecer a mente de uma pessoa que fala. Hoje eu tô coordenando uma emissora de rádio, que é a Massa FM, então acho que boa parte do pulo do gato tá em você saber como é que o outro pensaria no seu lugar. Se colocar na posição do outro funcionário. Então, assim, eu tenho que ter noção de todas as áreas para poder saber o que tá certo e o que tá errado. Mas escrever pode ser que seja uma atividade futura que eu desempenhe. Principalmente quando você não tem a possibilidade... Aliás, a escrita é muito boa, porque ela não te trai, né? Sim. Você corre menos risco de se equivocar quando você escreve, de ser mal interpretado, de ser, sabe, é muito mais seguro você se comunicar de uma forma assim. Mas hoje tá cada vez mais em desuso, né, cara? Você pega aí, os grandes editoriais não repercutem mais, as pessoas leem cada vez menos, então assim, o cara vê o link, vê só a preview do link e já acha que já viu o conteúdo, ninguém precisa mais. A legenda hoje é o que... O texto jornalístico que existia antes, hoje o cara tem que se preocupar em fazer com a quantidade menor de palavras e com sinônimos que a pessoa possa entender direito. Mas assim, a escrita, ela está presente na minha vida. Título. Talvez eu saiba fazer, não acho que sou um AIS na prática, mas gosto. Eu não acho que seja o meu forte, mas é uma possibilidade. Talvez algum dia, se eu preciso, eu vou escrever algo. Legal. Danilo, você trabalha com rádio, com TV, com publicidade, tá ali nas redes sociais. Como comunicador, você entende e percebe e muda e adapta a tua comunicação para cada meio de comunicação ou é o Danilo para todos os meios de comunicação? Não, tem diferença na linguagem técnica, claro que tem. Do formato, de tudo, do horário, um monte de coisas. Acaba sendo a mesma pessoa e dificilmente você tira algumas manias, né? É porque as redes sociais é aquela coisa, né, que é pouco tempo, porque o cara só passa, ele não vai pegar aquela texto de 3, 4 minutos, porque ele quer ver nos 15 primeiros segundos algo que seja relevante para ele, senão ele não continua. Depende muito, Betinho. Eu acho que isso mudou muito. Você acha que aumentou a retenção? Não, acho que segmentou. Tem gente interessada em ficar acompanhando horas de conversa com a gente, assim como tem gente que só vai passar por esse conteúdo, vai contar como uma visualização, mas do TikTok que não viu. E é sem preconceito esse comentário. Não, eu acho que, é um fenômeno tremendo. Você pega, a maioria das celebridades da internet não são celebridades.
Você coloca no meio da Rua Grande, ninguém sabe quem é. Mas o sujeito tem 50 milhões de visualizações, tem inúmeros seguidores. Nicho, né, velho? Por quê? Porque o conteúdo tá ali sob demanda e você passa. Você olha pra cara, olha aquele menino e tal, e pula pro próximo. Se você não se consolidar ou chamar atenção a ponto de furar bolhas e até ir para os outros veículos, você não se consolida como uma personalidade, uma figura reconhecida. Ser conhecido é diferente de ser reconhecido. É completamente diferente. Então, essa adaptação de comportamento, ela também imita a vida real. Você não é o mesmo com seu pai, com sua mãe, do que você é com sua turminha de amiguinhos, nem quando você vai fazer um exame. Você tem comportamentos diferentes. Então, cada veículo, ele exige um esforço diferente, né? No rádio, você tá ali com pessoas que estão no trânsito, com gente que tá num fluxo ali, que se você conversar muito, você pode estar sendo chato. Agora, num programa de TV, você já tá ali, né, sujeito a uma exposição de um conteúdo que te limita a ser mais espontâneo. Você tem que realizar, preocupado com enquadramentos, preocupado com o convidado que tá ali na tua frente e tal. Cada linguagem é um negócio completamente diferente. Mas isso não é tanto da personalidade. Sim. É na forma de fazer, na técnica da linguagem que o veículo exige. Entendi. A pergunta é porque realmente a gente tem trabalhado cada vez mais com mídias sociais, redes sociais, e aí a gente tem percebido que o que você falou de fato é real, a questão do nicho que ele tem que ser alcançado. Então, você adapta a sua comunicação para determinados nichos. Então, a TV você comunica de uma maneira, as redes sociais de outra, o Instagram, o TikTok, tudo tem um conteúdo que é, assim, conteúdo no sentido de tempo também. Como você falou, os textos estão ficando cada vez mais curtos. E aí você tem que ser mais preciso, você não pode ser subjetivo, você tem que ser mais direto. Então, essa adaptação de conteúdo para as redes sociais, eu tô percebendo que está acontecendo bastante. E sabe a minha impressão? Tá todo mundo perdido. Também. Ninguém sabe fazer direito. Ninguém tem fórmula secreta. Como dono de produtora, às vezes o cliente chega pra gente, eu quero comunicar em todas as redes sociais. E já teve 2 publicitários aqui, e eu fiz essa pergunta pra eles, eu falei, cara, todo cliente tem que estar em todas as redes sociais? Os 2, que tem mais de 20 anos de profissão, 30 anos de profissão? Não. Mas o cliente, ele quer estar no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, ele quer estar em todas as redes sociais. Só que como é que uma marca vai comunicar, e a gente está falando de conteúdo, em redes sociais que tem uma linguagem própria? Pois é, e ninguém sabe direito o que fazer, Betinho. Esse mundo, o mar de possibilidades é tamanho e ele muda tão rápido com regras que a gente não entende direito que tá todo mundo perdido. O que se estudou de marketing há 5 anos atrás hoje não vale nada. O que era o marketing digital hoje não representa nada. As marcas, elas reúnem lá a galera da TI, os nerdzinhos da TI, do cálculo, e reúne a galera do estudo comportamental. Sim. E eles mandam as diretrizes que serão a próxima lógica. O podcast quebra a lógica. Era tudo conteúdo rápido, editadinho, bonitinho e tal. Aí os caras mandam os episódios de 4 horas, de 24 horas, de 5 horas e tal. 8 horas. Aí o cara vai, não, mas o que tem que ser tal. Aí o cara pega um Globoplay, tu pega os conteúdos mais acessados, são a novela velha. As novelas antigas. As novelas antigas são as mais visualizadas. Aí você vai na Netflix, qual é a tendência agora? Você vai os filmes lá da Coreia do Sul, lá os infantis, Carrossel. Não sai dos primeiros mais assistidos o Carrossel. Você vai explicar conteúdo, como? Né? Que era uma novela cafona, breguíssima, é o que o streaming tá oferecendo para as crianças da atual geração. Sim. Mas não tem lógica, tá todo mundo meio perdido. A gente tem vários estudos, entre aspas, científicos sobre como comunicar melhor, né, para cada rede social. Mas eu acho que tem muita gente que acerta na pedra da sorte, assim, olha, fiz isso aqui, deu certo, e aí o cara logo inventa um curso para falar, eu vou vender meu curso porque eu bombei, né, arrasta para cima, e tá bem Ninguém isso, sabe qual é a verdade. Né? Se tivesse, ela não seria vendida tão fácil ou distribuída com um link. Meu irmão, entre os trabalhos que você já fez, tem algo que você ainda quer ser desafiado na comunicação? Caramba, eu quero ganhar dinheiro, Betinho. O resto tudo já fiz. Eu fiz tudo. Eu quero ser rico. Tudo já fiz. Eu fiquei até nu agora pra Boticário. A Boticário me pediu, fez um trabalho aí. Não me passa o link, eu não quero ver isso. Mas tu vai comprar o perfume. Mas o negócio é o seguinte, a Boticário me chamou, disse, Danilo, a gente quer fazer e tal um negócio. Eu digo, bom, vamos. Mas o que é mesmo? Não, é pra tu ficar
né, de cueca e tal. Eu digo, pô, mas vocês... Aí o que piorou ainda. Cara, piorou não. E é outro lado teu, eu acho que fodástico. Porque você encara os personagens, você se veste. Eu já vi você vestido de algumas coisas. Aí eu falei, cara, esse Danilo é louco. Aí o que acontece? Aí disse assim, não, Danilo, é porque a campanha nacional, do briefing da marca, foi o Péricles. Eu digo, pô... Vocês pegaram no Maranhão e pensaram, quem seria o Péricles aqui de São Luís? Danilo. Eu digo, mas eu vou aceitar. Fiz eu, o Sérgio do Imparcial e o Marcelo Aragão, da Quatro Mãos. Cara, tem isso aí? Rapaz, tá no Instagram. Eu acho que eu não passei porque foi lançado há poucos dias essa campanha. Foi lançada há poucos dias essa campanha. Tem o Instagram dele aí? Se tu vai querer botar, vai derrubar teu canal. Que é sensual demais. Agora eu fiquei curioso. Tu disse que não ia ver, agora não põe. Ele disse que não queria ver. Vai comprar o perfume pra poder ver o de cueca. Mas assim, Betinho, eu quero... Coisa triste. Sério, o meu desafio é fazer produção de alto orçamento, cara. Porque eu admiro a publicidade por causa disso. Eu falo pra todo mundo que eu vejo. Acho que existe uma classificação das artes perfeitas na minha área, que é a comunicação. Pra mim, a grande arte perfeita é o cinema. A experiência completa do audiovisual. Atuação, figurino, cenografia, fotografia, produção, edição. O cinema é a arte perfeita da nossa profissão. Sim. Porque desde 60, com Lawrence da Arábia, desde 50 ou 40, sei lá, que é Metrópolis. Sim. O cinema sempre surpreendeu a humanidade com produções praticamente inalcançáveis e impossíveis de serem feitas, além do seu tempo. O cinema, ele previu o comportamento social e ditou como a gente observou o mundo. Então, pra mim, o cinema é a mídia perfeita. Sim. Logo após vem a publicidade. O que elas têm em comum? O alto orçamento. Elas têm investimento. Pô, no meio do meu discurso. Tá aí, Betinho, a gente se distraiu aí. Tá aí você me vendo pegando uma gata. Tá vendo? Mas é nessa que você fica do Boticário? O comecinho tô de cueca. Tu vai ver. Vai repetir. Calma, deixa aí. Dá play de novo. Ó, que maravilha, Betinho. Malbec X, hein? Eu queria ter visto do Marcelo Aragão, ainda não vi, do Cabo da Quatro Mãos. Será que ele foi de cueca também? Eu acho que não. Mas ele tem mais condição de ficar de cueca que eu. Muito mais. Gostou? Cara, eu não tinha visto. Mas você aprovou o VT? Bacana. Não, o perfume é ótimo. Não, o VT você não gostou? Betinho, só porque não foi tu que fez? Mas, eu tava falando das mídias perfeitas. Cinema, publicidade... Aí vai vindo a ralé, né? Aí vai série B, série C. Aí vem televisão, que ainda é um nível de produção alto. E quem paga é a publicidade. Aí vem o rádio e vem rede social. Porque rede social é cada um por si, né? Então eu não vou conceituar como uma produção pensada, mas lógico. Porém, alguns digitais influencers podem contrariar a tua informação. Porque tem gente ganhando milhões e lançando produtos. Com certeza. Postagem patrocinada. Mas eu tô indo pela maioria, tá? Mas aí quando a gente fala de postagem patrocinada, aí vem a publicidade de novo, né? Eu acho que publicidade é a segunda mídia perfeita do mundo. Sim. Aí não é da minha preferência, eu tô falando de uma classificação de observação. Cinema é o perfeito, publicidade pelo critério, pela história que tem, com a importância, a relevância social que presume. Aí depois vem a TV, depois vem o rádio, aí vem a rede social. Rede social somente pelo aspecto de ser individualizado, não é porque é menos importante. Eu tô falando de aprimoramento de entrega de conteúdo. Sim, entendi. Cara, Tu devia vender essa palestra aqui, viu, Betinho? Bota de graça não, tem que vender isso aqui. O uísque é caro, o estúdio é caro, entendeu? Quando eu perguntei... dá de graça? Quando eu perguntei pra você essa questão de qual trabalho você faria, logo em seguida eu vou fazer um desafio. E aí, se um dia você quiser gravar aqui na Centopeia, ou então no estúdio aqui do podcast, eu queria fazer um desafio até pra quem tá assistindo aqui, ver você comunicando uma coisa completamente diferente do que você já fez. Você quer que eu seja pastor? Padre? Não, cara. Olha só. O humor sempre foi uma marca sua. Sim. Você brinca muito bem, tem uma narrativa muito boa. Obrigado, gentileza sua. E com isso você leva alegria e comunica, leva conteúdo. Mas você já pensou em se desafiar investindo em um show, contando piadas, um stand-up? Betinho, eu nunca pensei. Eu só acho que eu não tenho memória suficiente para guardar os textos. Mas eu admiro muito... Por isso é um programa
Eu sou ruim em gravar texto, sabia? De escrever. Eu admiro muito, eu adoro comédia. Tenho vários comediantes que eu sou, assim, completamente apaixonado. O Brasil é muito bom de histórico de comédia. Né, até doido. Assim. Porque, assim, a gente... o pessoal ri com stand-up, mas isso é um negócio, é um trabalho... que, inclusive, nos Estados Unidos, apesar das piadas ruins, que eu já vi alguns, né, stand-ups americanos... movimenta milhões. Não, eu sempre... Olha, nos meus programas eu sempre tive comediantes. Eu tenho comigo o Andrinho Basso, que trabalha na comédia. Tenho o Vitão Santiago, que trabalhou comigo, que hoje tá no Comedy Central. E vários aqui que eu já recebi, que eu já entrevistei. Eu gosto. A comédia me estimula e é um dos... Não é um hobby, porque eu também considero um trabalho, mas eu não sou um comediante, mas eu utilizo muito da comédia para realizar meu trabalho. Eu não sei se eu tenho capacidade teatral e memória para guardar textos ou de realizar. Provavelmente eu aceitaria esse teu desafio da melhor forma. Se tivesse um TP na minha frente pra eu ler as piadas, eu ia fazer com o pé nas costas. Sem TP, Mas assim, um país com Chico Anísio, pô. Chico Anísio é um dos maiores do mundo, cara. Grande, velho. O Ronald Golias, cara, um maluco muito bom. Vou pegar essa geração, né, que eu gosto, mais jovem e tal, a turma do Caceta. A galera do CQC que foi muito boa. Tu fala assim, essa geração mais jovem, a turma do Caceta. É porque o humor também envelheceu muito, velho. Não, pode ser que eu esteja. Mas qual é o humor de agora? Tem uns bons, né? Os meninos do Afonso Padilha, tem o Igor Guimarães, tem... Mas essa galera eu entendo não bolha. Mas é isso que eu ia te falar. Eu entendo a referência que você utilizou pela qualidade. Do humor que, de fato... Porque hoje tá meio morto, era exatamente. Um humor meio escrachado. Até hoje... Por exemplo, vamos criar polêmica. Pois Betinho, o humor hoje... O humor tá... Gentili, aquela nova geração que vem, Danilo Gentili. Que nova, que já não é mais nova, né? Que já tá velha também. Nova, já tá ficando velha. Mas o outro lá que foi cancelado pela Vanessa. O Rafinha Bastos? Rafinha Bastos e tal. Eles já vinham num humor seguindo um pouco o que o americano faz. Com aquela coisa que é mais ácida, né? Aquele humor mais... que foi o que o cara fez lá com o Will Smith no Oscar. O Chris Brown. Ele veio com aquela Chris Rock, desculpa. Chris Rock. Ele veio com aquela coisa mais ácida. Então, esse tipo de humor, ele não pega no Brasil. Exatamente por Eu acho até que pega. Eu acho só que o momento é difícil pra... O momento é difícil. Momento. Mas sabe, eu fui no show do Whindersson. O Whindersson faz essa pataquada, essa parada meio assim. Só que a diferença é que, ao invés dele escrachar o cotidiano, a política e o comportamento da sociedade, ele escracha ele próprio. Que é uma forma inteligente de você não se comprometer. Uhum. Porque quando você é nordestino e tem uma série de problemas pessoais e faz de si mesmo, você tira o comprometimento daquilo. E talvez por isso que ele dá tão certo. Por isso que ele é considerado conteúdo familiar, entre aspas. Mas é isso. Ganha dinheiro, hein? Claro, mas deu sorte por ser uma figura pública, uma personalidade que é conhecida além do que ele produz. Uhum. Tipo Juliette. Não canta, não faz nada, não rega uma planta, não desenha uma borboleta, mas é conhecida, é uma figura pública. Não uma personalidade de afirmação de talento. Mas tá aí uma boa questão. E até levar isso em consideração. A nossa geração... A tua. Me põe nessa. Cadê? Tem uma uísque aí? Tem. A nossa geração... Eu vou fazer, você pode pegar lá porque a câmera tá em mim agora, por favor? É pra eu pegar? Porque a câmera tá em mim ali. Eu tô te ouvindo. Então, pronto. Podcast é isso, viu, gente? Eu até esqueci a porra da pergunta que ele quer falar agora. A Juliette, que não faz sim. nada. Eu tô abrindo um novo. Não, tem que pegar o velho. Tem outro lá, pega lá. Eu vou pegar o que já tá aberto. Eu vou abrir o do Betinho só pra sacanear ele. O Big Brother, ele gera conteúdo, ele gera relevância, ele gera um produto pra ser trabalhado depois que o pessoal sai da Globo. E a Globo, ela quer que aquela persona que foi criada ali dentro... ela gera negócios depois, porque é quando ela vai começar também a ganhar um dinheiro após o Big Brother, fora todo o patrocínio que ela recebe. Sim. E como você falou, e não é criticando, mas já criticando, claro, tem muita gente que não tem talento, mas que é colocado no holofote e pra ver se cola, né? Pra ver se cola. E aí ele cria uma certa... não é nem personalidade, as pessoas têm uma certa empatia com aquele personagem, e aí ele começa... vai em shows, apresenta, presença VIP, não sei o que, tal.
não faz nada. Não existe, não né? Não tem nenhum talento, não tem nada, mas passa 1, 2, 3 anos ganhando dinheiro, aí depois vem o Multishow, contrata, bota pra apresentar programa, aí não funciona, fecha o programa. É desestimulante você ver um negócio desse, né? Não, mas você já percebeu né? quanto isso já aconteceu? Só o que acontece. Mas é a força da comunicação institucional, né? Porque se fosse sem essa estrutura, isso não rolaria. Tem porque é uma indústria que já pré-fabrica e já predestina para a utilização, né? Se não fosse a máquina, o canhão que catapulta, isso não daria tão certo. Mas às vezes sai pela culatra, né? Sai com problemas jurídicos, com problemas de processo, com guerras, né, que são prejuízos de marca. Nem sempre dá certo. Da maioria das vezes dá, mas é frustrante até pro meio artístico. Mas a culpa teste, né? A culpa não é do Big Brother, eu acho que a culpa é do mercado que fomenta esse tipo de coisa, que financia, que patrocina, que evidencia isso. O Big Brother não é o culpado dessa situação, não. Culpado é o mercado ou talvez o público consumidor que está interessado nisso. Aí que dói. Porque aí você pega uma figura anônima sem responsabilidade intelectual, elege ela como a celebridade do momento e a partir disso ela vira uma referência porque a pessoa que está lá do lado do oprimido se coloca naquela ilusão de achar, poxa, se aconteceu com esta pessoa, pode ser que aconteça comigo, Betinho, e nunca acontece. Eu acredito que você sabe dessa história porque você sabe de um monte de coisa, mas Lady Gaga era uma cantora de música clássica. Pianista de boate fuleira, né? Stephanie Germanotta. Você sabe a história dela pra ela realmente ganhar dinheiro, né? Sim, que ela foi até abusada com um maluco lá, um empresário dela e tal. Não, mas a virada de chave de conteúdo. Sim, pelo fato dela virar uma figura cantora de bobagem, isso, de repetir as vogais. Por isso que é Lady Gaga, porque percebeu os primeiros álbuns dela sempre são sílabas repetidas, fonéticas e tal. Sim. Ela era uma pianista clássica, vamos dizer assim, cantava em francês, em vários idiomas, e foi levada por um produtor que pegou e transformou ela numa cantora popular, uma cantora de pop superficial, né? Com aquelas letras superficiais e aquele beat do momento. Vai ser uma entrevista dela. Mas adoro o álbum The Femme Monster. O de 2009 é um espetáculo. É um grande álbum. É a minha juventude, Betinho. Essa é a minha geração. Minha geração é Lady Gaga, nessas velharias que tu fala. É de bem 10 pra cá, né? Lady Gaga 2009? É Ben 10? Não lembro, mas Femme Monster foi muito bom. Era a época que a Madonna tava em decadência e precisava de uma nova estrela do pop. Lembra que tinha uma treta da Madonna com a Lady Gaga? Sim. Isso caiu no Enem, pô. Foi tema da redação do Enem desse ano, daquele ano lá. Não, eu falo assim, quando ela falou assim, eu estudei minha vida inteira, música clássica, fiz isso, fiz aquilo, tal, fui pelo lado correto, que é estudar música, tal. Só que eu preciso ganhar dinheiro. E tava tocando em boteco. Aí ela fala, não, mas ela fala numa entrevista, só que eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu comecei a fazer umas letras, umas músicas pop. Uma coisa assim que eu imaginei que era uma brincadeira, só que estourou. Eu falei, pera, como assim estourou isso? Porque ela já tinha voz, ela tinha o estudo, ela tinha tudo. Só que o produto que ela entregava não era o que o público consumia. Mas é que tá. Aí ela se encontrou. Mas aí ela só continuou, só sobressaiu. Claro, entendeu? Faturou, né? Mas aí ela conseguiu entrar no business por meio disso, mas ao mesmo tempo ela só conseguiu permanecer diante da qualidade do que ela entrega. Tanto que ela, como atriz, também foi um espetáculo. Vocês viram ela no Oscar, lá, sem maquiagem, lá, de blusinha de dormir. Foi um espetáculo. Ela é muito boa. A Lady Gaga é incrível, sempre foi. Ela é especial. Ela conseguiu entregar o que o mercado queria, mas ela se provou como uma grande artista de qualidade. Ruim que ela teve que se submeter ao que ela não queria fazer para poder se vender para o sucesso. Sim. Mas foi uma boa oportunidade do mundo conhecer uma grande artista. A Lady Gaga, ela é impecável. Eu admiro bastante. Cara, você já viu... Não pagaria para ver um show, mas acho ela ótima. Você já viu a quantidade de assuntos e conteúdos que já conversou? A gente fala só de trabalho, vai ficar chato, né? Né? Você já viu a variedade aqui? E olha que nem metade das perguntas do que a gente conversou foi planejado, cara. É mesmo, Betinho? Isso é podcast. Porque você é ótimo, cara. Isso é podcast, você é excelente. Meu irmão, entre todo esse trabalho do podcast, de podcast não, de comunicação que você já exerceu aqui no Maranhão, isso vai preocupar o contratante, né, dele atual. Já existiu algum momento de alguém te sondar de fora e falar, pô, cara, não quer vir pra cá? Vamos trabalhar com a gente. Cara, essa era a única pergunta que eu não gostaria de responder, mas eu vou responder mesmo assim, que eu tô bêbado. Não, perguntei se você já foi sondado. Já. Já? Já. Fora Só do não foi estado? porque não deu certo. Fora do estado? Foi.
Foi por 2 vezes que eu fui sondado pra trabalhar fora daqui. É porque você é bom pra caralho, velho. Eu não O que acho. você tá fazendo no Maranhão? É o que eu tô fazendo aqui, que só tem aqui pra trabalhar. Se tivesse dado certo, eu tinha ido embora, lógico, Betinho. Você é o quê? Que eu sou otário? Não, já recebi convites. Mas assim, os convites não se concretizaram por uma questão pura e simplesmente de oportunidade. Essa pandemia prejudicou muito o nosso trabalho, né? Sim. Muitas portas se fecharam e tal. Eu trabalho numa emissora que, apesar das dificuldades e limitações, ela sempre me deu muita liberdade para trabalhar. Eu já tive convite por 2 oportunidades, mas não rolou. Tive e me honra muito, porque quem convidou não é desconhecido do mercado, são pessoas de reconhecimento nacional. Sim. Então, assim, só de ter me convidado eu já me sinto honrado. E tô esperando o próximo até agora. Tô esperando o telefone tocar. Me convidaram. Tenho como provar. Convidaram. Mas vai ficar só disso. Porque assim, também se a gente ficar preso nisso, né, eternamente achando que algo vai acontecer, que o milagre vai aparecer, você vai deixar de fazer o seu presente, vai ficar focado só no que vai acontecer amanhã. Então eu sou muito tranquilo, Betinho, porque não existem estrelas aqui no Maranhão. Sim. Todo mundo vai na mesma Fribal, todo mundo vai no mesmo supermercado, todo mundo se frequenta nos mesmos lugares. Quem tem mais dinheiro, some daqui. Então não tem como me achar um ungido mais importante, um especial, sendo que eu tô na mesma fila do pão da galera. Não, mas não é nem nesse quesito, assim. Quando a gente fala quando eu falo pra você de sondagem de fora, é porque aqui, pelo menos eu acho isso. Entre os comunicadores que a gente tem no Maranhão, você é de uma geração que se destaca. Obrigado. Entendeu? Então, assim como meu pai, e eu sei disso, né? Porque meu pai, dentro de Imperatriz, que é uma cidade menor do que São Luís, ele teve propostas de fora, pra São Paulo, tal. Só que ele tinha essa história de pé no chão, ele não queria sair. E aí, tipo assim, a gente cria raízes, de fato, né? E a pergunta é um pouco nesse sentido. Se você recebesse uma proposta de fora que fosse bem interessante, você teria coragem de sair do Maranhão? Betinho, eu recebi 2 vezes e não contei pra ninguém. Eu tô contando pra ti aqui. Sim. Não contei pra ninguém, eu só contei pra minha família. Sim. Contei pra minha família pra dizer, ó, segura as pontas aí, se der merda eu volto. Entendi. Tipo assim. Mas nunca aconteceu dela se concretizar e ela se bancar. Entendeu? Porque a proposta é diferente do convite. O convite é você trabalharia conosco? Aí você diz, claro! Sim. Mas a proposta é diferente. Pra tu vir pra cá, o que tu vai fazer, como é que vai se desenrolar e tal. Então, assim, não chegou a esse ponto. E eu não fechei essas portas. Podem ser que elas aconteçam aí. E esse registro vai ficar pra eternidade. Tomara que aconteçam outros, que não fiquem só naqueles que eu ouvi. Mas eu acho que eu iria, mas eu gostaria de ir em condições diferentes, porque muitos companheiros e colegas meus foram para voltar. Eu gostaria de ir para representar bem a minha cidade, o meu estado, o meu trabalho, e também que eu possa recompensar de volta toda essa galera que me ajudou e que teve comigo roendo o osso, sabe, Betinho? Sim. Que é sacanagem se eu for, sei lá, virar um apresentador de destaque, ou então se eu for para outro lugar, e eu não poder ajudar a minha galera que ficou roendo o osso um tempão comigo, sabe? Sim. Os artistas que foram no meu programa sem ganhar nada, a galera da produção comigo que me ajudou junto a comprar o chapéu de palha, a pagar o modelo que foi segurar a parada. Se eu não der certo para não ajudar a galera que me ajudou no começo, também vai ser muita sacanagem. Entendeu? É a equipe, né, cara? E se você deu certo de alguma forma, você só deu certo porque houve um suporte, um piso, um chão pra você subir. Sim. Né? Então, assim, talvez não tenha dado certo ainda, porque talvez tenha que dar da forma... Até descruzei a perna pra ver se dá certo. Talvez tenha que dar da forma correta. Eu espero que seja assim, pelo menos, né? Mas assim, já sou grato. Se eu for olhar de hoje para trás, de onde eu vim, eu já consegui muito. Então, pelo meu estado do Maranhão, eu consegui fazer o que a maioria não conseguiu. Mas lógico, muitos ganharam mais do que eu. Cara, como eu falei, você é novo, velho. Você nem tanto, Betinho, já tá caindo as penas. Mas tem uma parada, eu fiz coisas diferentes, muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Coordenar a emissora de rádio, ser estagiário numa rádio, ser o locutor, substituir os velhos, fazer reportagem, ser âncora de eleição, mas ao mesmo tempo você fazer o programa de sacanagem, fazer o bingo, apresentar o bingo, entregar o bingo, fazer propaganda de marca grande, ao mesmo tempo fazer propaganda da marquinha fuleira do bairro. Eu passei por todas as experiências, só não ganhei dinheiro. A única coisa que faltou foi isso, Betinho, ganhar o dinheiro, mas o resto, tudo eu fiz. Assim, quando eu tava te apresentando, eu vi que você também já trabalhou com campanhas políticas, né? Já. A comunicação política,
É uma coisa que você gosta ou você foi convidado assim esporadicamente e falou, pô, vou participar pra É uma necessidade, eu acho, porque tudo envolve política aqui no Maranhão. Sim. E no Brasil virou assim também, né? Então, eu gosto de uma coisa da campanha política porque é o alto orçamento. Sim. Porque numa campanha política você gasta o que a publicidade privada não gasta num... E o que a lei permite também. Não, e eu fui... nem em campanha política eu tive a oportunidade de trabalhar com redatores extraordinários, editores da melhor qualidade, equipe de cinegrafistas, sabe? O melhor time sempre é o time que vai para a campanha eleitoral. Então é uma escola de vida muito boa para você aprender o que é a comunicação profissional. Aí voltamos àquela questão. A publicidade realmente é uma mídia, é uma arte quase perfeita, porque ela não tolera baixa qualidade, ela não tolera improviso, ela não tolera antiprofissionalismo. Você só se prova mesmo profissional quando você consegue entregar um produto bom para publicidade. Entendeu? Então, assim, campanha eleitoral eu acho legal. O que eu acho ruim, isso aí é um problema que é recorrente para a política e para o marketing político. É que os políticos são muito personagens, sabe? Eles não são quem eles são de verdade. Sim. Eles não sorriem de verdade, não falam o que acreditam, não são honestos com as pessoas, não no aspecto da administração pública. Eu não tô falando disso, não. Eu tô falando de pegar uma câmera, pegar um microfone e falar realmente o que a pessoa pensa. Então, Betinho, mas esse pessoal fala em nome do povo, eu estou fazendo isso para ajudar, porque eu quero que seja... Cara, dificilmente eles defendem o individualismo. Dificilmente. Sim. Eles falam a verdade. Olha, gente, estou fazendo isso, que se eu não fizer isso, eu não vou conseguir tal. Porque as primeiras pessoas a se aproveitarem desse discurso demagógico são aqueles aproveitadores. É o povo que vende o voto. São as pessoas que se vendem por qualquer coisa. Se a população tiver acesso ao jogo real, talvez as coisas fiquem mais honestas e sabe, irremediáveis. Se você explicitar como é que de fato funciona, você não vai ficar nesse teatro hipócrita de dizer que tá fazendo porque eu me importo. Não, a população ela imagina, mas se ela souber realmente como é difícil você ter um cargo e como você agradar as pessoas certas para poder continuar nele, talvez elas te compreendam melhor. Sim. E você não ter tantas dificuldades. É isso que eu me revolto com essa parte de campanha e marketing político. Eu sempre defendo que eles digam exatamente o que eles pensam. Se for certo ou for errado, o julgamento vai ser por parte da população, né? Dentro da campanha política, tu trabalhava em qual função, assim? Eu fui repórter. Já trabalhei também auxiliando em mídia social. E já trabalhei diretamente nas ruas. Pode falar qual candidato? Eu participei da campanha da Rosângela Curado Imperatriz. Sim. Com a agência do Zeca Pinheiro. Foi uma grande experiência. Fiquei lá internado com o Zeca o tempão lá em Imperatriz. Fiz alguma coisa para Clara Comunicação. Fiz algum trabalho. Fiz algum trabalho para Rose Salles à época, lá no comecinho da carreira, quando ela estava se candidatando a prefeita de São Luís. E na última eleição eu estive ativamente na campanha do Kleber Verde, que é o meu chefe. Então, se eu não pedir voto para ele, ninguém vai mais pedir voto pro homem, né? Fiz parte da campanha do Kleber Verde ativamente, mas não na parte de marketing nem comunicação. Tive mesmo nas ruas ajudando ele e tal, porque ele faz parte do conglomerado que assumiu por parte a TV Guará e também a Rádio Massa que eu trabalho, então me senti no dever moral de ajudá-lo, né, no seu intento de permanecer na Câmara Federal. Mas, como eu tô te dizendo, eu sinto falta nessa sinceridade. Não sei se o povo tá preparado para isso, não sei se inicialmente traria prejuízos, mas se eles dissessem realmente o que eles pensam, talvez a gente ia desenrolar esse nó. Eu vou fazer... quando o Lula teve lá no Flow, né, entrevistado pelo Igor 3K, o Lula chegou para ele exatamente fazendo essa pergunta. Com tantas reclamações, digamos, dos políticos atuais, você teria coragem de se candidatar um dia a algum cargo público? Eu não ia ter voto. Não ia ter voto. Não ia, Betinho. Tu é doido, olha. Todo mundo se ferrou. Já Israel se ferrou. Candidatou, não se elegeu. Quem mais? Meus colegas do rádio tiveram pouco voto. O soldado é diferente de comandante, meu velho. Eu sou funcionário dos caras, eu vou lutar com os caras. Não tem como. Eu não ia ter voto suficiente pra ser eleito. Bater de frente é difícil. Né, você vai comprar um monte de briga, a não ser que eles te unjam, te abençoam. Eu acho o exemplo da Atena que é legal. O da Atena é candidato todo ano, mas ele sempre se cala e desiste. Uhum. O que ele recebe pra desistir, se é só um aperto de mão, se é só um bom favor, eu não sei o que é. Mas é bom ser candidato que não dá Atena. É se candidatar pra desistir. Essa é o melhor tipo de candidatura. E outra, eu acho o trabalho do político meio chato.
Sabe, Betinho, é muito bom ter relacionamento com as pessoas, eu já tenho na minha profissão, mas eu acho que o político, e o que muita gente não fala, é que ele tem um serviço burocrático, né? O cara tem que ir o cara tem que ir na sessão lá, assinar protocolo, requerimento, ler projeto, saber o que ele tá falando. É um trabalho chato. Eu acho que se você for reconhecido na sua profissão e tiver ser bem sucedido, você não precisa dessas benesses do poder pra, sabe, se locupletar. Eu acho que eu sou mais valioso ajudando o poder ou combatendo o poder do que exatamente estando dentro do sistema. E eu não acredito que eu me elegeria, por isso eu não tenho a menor intenção de ser candidato. Menor mesmo, Betinho, acho que não. Muitos companheiros nossos tiveram essa ilusão de que a exposição na imprensa fosse dar visibilidade, mas são coisas completamente diferentes. Porque, assim, quando eu faço a pergunta, é porque, de fato, qualquer cidadão pode tentar ser. Mas a gente vê médicos, a gente vê advogados, a gente vê até uma pessoa sem formação, tal, só que é muito populista e acaba se elegendo. Quem deu certo? Deu certo pro governador do Amazonas, Wilson Lima, que era apresentador do Balanço Geral lá do Amazonas. Deu certo para... Quem mais? Deu certo pro Cajuru. O Cajuru foi candidato ao Senado. Até hoje. O Cajuru é senador da República. Deu certo pro Lazier Martins, lá do Rio Grande do Sul. Deu certo para o Carlos Santos, que foi vice-governador do Pará um tempão. Quero você. O rei do Procon lá em São Paulo, rapaz. O Celso Russomano, também clássico. É verdade, deu certo para alguns. Mas eu acho que para mim não daria certo não, Betinho. Por falta de voto. Sim. Por falta de voto, sinceramente. Nossa, não vamos fazer Eu não, Betinho. Pra perder a berreca que eu ganho, pra perder o que eu ganho, eu não. Fazer igual a Jovem Pan? O problema é esse. Política. É tu concorrer com os caras que te bancam, pô. Se tu vai ser corrente dos caras, como é que os caras vão te apoiar? A tua base eleitoral é o povo, beleza. Mas como é que tu vai ter acesso ao povo se vão te cortar os meios pra isso? Sim. Rapaz, tu tem que ter a bênção dos de cima, senão não rola, meu velho. Não rola. Eu não sou iludido com isso não, Betinho. Muitos companheiros meus, infelizmente, são iludidos com esse romantismo de achar que porque são sensacionais, porque eu vou no supermercado, todo mundo fala comigo. Cara, o pessoal da comunicação é meio desunido, mas eu votei nele só pelo fato de ele ser locutor radialista, eu já tive minha predileção. E acho que ele se deu bem nisso, porque ele gostou da experiência e ele pretende continuar. E ficou mais conhecido também. Das últimas vezes que eu conversei com ele, ele pretende, eu não sei se ele vai se lançar pré-candidato a deputado estadual, mas ele pretendia ser, inclusive, candidato a prefeito. Ele foi candidato a prefeito na última eleição, ele queria ser candidato a deputado estadual nessa eleição agora. Sim. Mas por causa do partido dele, que é o mesmo do Fauzi Baydun, o Sustentabilidade, que não passou na cláusula de barreira, ele teve um probleminha com isso, por isso não se candidatou. Mas ele gostou da experiência e foi bom pra ele. Pra mim, eu acho que não seria. Cara... Mas foi ótimo pra ele, show de bola. Com essa última pergunta, e com relação ao nosso tempo... Oi, terminou com o Israel, foi mesmo isso. Giramos esse planeta todo pra terminar Israel. Porque já tô olhando... Brasil, eu tô brincando com você. Eu já tô olhando ali que tá chegando a 80 minutos. Adoro você. Senão ninguém vai aguentar a gente. É verdade. Porque assim, o podcast, ele... Edita, pô, joga fora metade. Ele vai até 3 horas. Só que quando você coloca ali 1 hora, né, de conteúdo, ainda mais o nosso ritmo aqui de bate-papo, quem tá ali na sua esteira, na academia, meu irmão, ele já tá falando, pô, esse cara fala pra caramba. Meu irmão, obrigado. Obrigado, eu que te agradeço, Betinho. Do Bate-Claquete, tá? Vou convidar mais vezes, obviamente. Aqui só foi uma apresentação do Danilo. Virei com o maior prazer. A gente vem falando sobre outros assuntos na segunda temporada. A primeira temporada termina dia 30, as gravações. Mas eu acredito que tem muita coisa pra você contribuir ainda com a gente aqui. Não, Betinho, eu te agradeço, estou plenamente à disposição. Acho o projeto extraordinário, achei a estrutura belíssima, maravilhosa. E essa tua iniciativa de arranjar tempo para se dedicar a isso, eu acho que tem um significado especial, porque isso é uma realização como um todo, né? Para você, pessoal, para o mercado, para a tua empresa, para o mercado nosso de comunicação. É muito bom que alguém de tanto valor, de tanto conhecimento, se disponha a compartilhar a sua convivência com os outros. Então, eu acho que esse registro é muito importante. Fiquei muito feliz de ter sido convidado. Eu nem tinha falado ainda no podcast o objetivo principal dele, mas que você conseguiu resumir de uma maneira muito boa. O podcast do Bate-Claquete, ele é para fazer com que as pessoas que estão nos bastidores, né, comunicando, rádio, TV, publicidade, cinema, a gente vai trazer algumas pessoas do cinema aqui também, para que elas se tornem conhecidas não só pela arte que elas fazem, mas que as pessoas conheçam o rosto, quem é o cara que está ali fazendo aquela rádio todo dia, quem é o cara que está fazendo a direção de arte, direção de fotografia, o assistente daquele filme que estava lá, porque
Assim, são pessoas que elas não são vistas no bastidores. E aqui no Maranhão isso é pior ainda, porque você vê nos Estados Unidos a Academia do Cinema faz isso, né? Os sindicatos fazem e tal. A premiação é só ator também lá. Só que também tem a premiação da galera dos bastidores. Exatamente. Não é à toa toda aquela claquete no final pra mostrar... É uma cultura, né, de valorização do audiovisual que a gente precisa. Tem. Irmão, obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço, foi ótimo. Até a próxima. Valeu, cara, com certeza. Tu que não vai querer. Eu aceito. Gente, até o próximo Bate Claquete. Um abraço.